É um prazer tê-lo aí novamente. E o assunto da nossa aula de hoje será função logarítmicas, equações e inequações logarítmicas. Vamos lá, eu quero muito a sua atenção. Me ajuda, acompanha comigo aqui. Primeiro caso aqui, vamos passar por função logarítmica. O que tem uma função logarítmica? É toda função f, cuidado, olha o domínio dela, vai de 0 até o que? Mais infinito, aberto em ambos, até a imagem o que? Real. Da forma f de x igual a log de x na base a. Então, os valores de x são esses daqui. Pergunta a você, e esse azinho? Lembra, lá em log, já te ensinei qual era a condição de existência. O a tem que ser maior do que 0 e o a também teria que ser o quê? Diferente de 1. Valeu ou não valeu? Vamos para um caso aqui para você estudar. Primeiro caso é quando esse azinho estiver entre 0 e 1. São dois casos, você vai guardar para mim. São dois casos. Um, quando o a estiver entre 0 e 1. E o segundo caso é quando o a for o quê? Maior do que 1. Me ajuda? Quando o a estiver entre 0 e 1, olha o exemplo que eu vou tirar. F de x igual a log de x, em que base? A base que eu estou usando? 1/2. Meu amigo, presta atenção no que eu quero te falar. Se a base é 1/2, eu vou supor alguns valores. Aí você fala para mim, Rodrigo, quais valores você vai supor? É óbvio, eu vou supor valores para x que sejam o quê? Potências de 1/2. Como assim potências de 1/2? Acompanha. Vem aqui e suponha alguns valores para x. 1/4, que é 1/2 ao quadrado, 1/2, que é 1/2 elevado a 1, e assim vai, 1, 2 e 4. Analisa, naquela função, quando você botava esses valores lá, lembra, você já aprendeu log comigo, seria log de 1/4 na base 1/2. Quanto dá isso? 2. Log de 1/2 na base 1/2. Daria quanto? 1. E assim vai. Log de 1 em qualquer base, lembra disso? 0. Show. Aí eu peguei esses pontos, esses pares ordenados. O que eu faço? Eu monto esse gráfico. E quando eu monto esse gráfico, eu quero sua ajuda. Vou pegar apenas 3 pontos centrais aqui. Quando o x vale 1, o y vale 0. Quando o x vale 2, o y vale o quê? Menos 1. E quando o x vale meio, o y vale o quê? Mais 1. Olha o que eu quero que você entenda. Essa função daqui, ela é crescente ou decrescente? Show, ela é decrescente. Por quê? Você vê o gráfico dela, essa curva aqui vai diminuindo. Vai ou não vai? Aumenta o valor de x e diminui a imagem. Então, ela é uma função o quê? Decrescente. Lembra o valor do azinho? Estava entre quanto? 0 e 1. Era 1/2, não era? Agora, depois desse exemplo, vamos mudar. Vamos pegar um azinho maior do que 1. E quando o azinho for maior do que 1, olha como fica. Vamos para o segundo caso. Aqui, exemplo. F de x igual a log de x. Olha agora o meu azinho vale quanto? 2. E se meu azinho vale 2, vamos ver, teremos x igual da mesma maneira que eu fiz anteriormente, eu vou supor valores de x que sejam potências de 2. Aí você vai 1/4, log de 1/4 na base 2 vai dar o quê? Menos 2. Log de 1/2 na base 2, menos 1. Aquilo que a gente já aprendeu lá em log. E aí eu quero sua ajuda. Pega aqui os 3 pontos centrais de novo. x1/2, y menos 1. x1, y o quê? 0. E por último, x2, y igual a 1. Me ajuda. Presta atenção. Na outra função, era uma função o quê? Decrescente. Essa agora é uma função o quê? Crescente. Quanto maior o valor de x, também maior o valor de y. Maior é a imagem. Legal ou não? Show de bola. Meu querido, olha, você tem que guardar isso para mim. Toda vez que a base do logaritmo estiver entre 0 e 1, essa função será crescente ou decrescente? Decrescente. Por que você tem que guardar? Porque lá na frente eu vou recordar isso para você em inequação logarítmica. Você verá. Me ajuda aqui. Vamos para uma dica importante. Olha só. F de x igual a 2 elevado a x. E g de x igual a log de x na base 2. Pergunto eu a você. Guarda um segredo. Essas duas funções você já sabe, já aprendeu comigo. Quando você tem 2 elevado a x, essa função daqui. Quando você tem log de x na base 2, essa função aqui. Deixa eu te contar um segredo. Essa bissetriz aqui, entre esse primeiro e esse terceiro daqui, eu posso te garantir o seguinte, guarda isso para mim. Ela está passando pela origem, tá ou não está? Essa função e essa, se eu rotacionasse uma, em relação a ela, iria cair uma sobre a outra. Sabe por que isso? Lembra que função tem essa propriedade? Show! Quando uma é inversa da outra. Então, a função inversa de 2 elevado a x vai ser o quê? Log de x na base 2. Ou a função inversa de log de x na base 2 vai ser quem, hein?
2 elevado a x, isso é interessante você guardar. Da mesma maneira que eu tenho essa, olha o outro também. Quando eu pegar 1 meio elevado a x, f de x igual a 1 meio elevado a x, e g de x igual a log de quem? X na base meio. Olha o gráfico delas aqui, analisa comigo, você repara que essas duas funções também serão inversas, porque se eu rotacionar com essa bissetriz aqui do primeiro e terceiro, segurar uma delas e girar, concorda que ela vai cair sobre a outra, vai se superpor a outra? Ou seja, de novo, eu posso te garantir que essas funções são funções o quê? Inversas. Valeu, meu querido? Vamos agora para um caso interessante. Vamos trabalhar as equações logarítmicas. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Exercício. Determine o conjunto de solução das equações. Olha só. Primeiro caso. Olha só. Log de quê? De x. Olha só. Isso tudo elevado ao quadrado. Ou seja, log ao quadrado de x menos log somente do x ao quadrado. Igual a quanto, hein? Zero. Por favor, eu quero muito a sua atenção. Esse quadrado daqui envolve todo o log, não é? Esse quadrado daqui envolve somente o quê? O x. Então, se ele envolve o x, é o expoente do logaritmando. Lembra? Escorrega. Escorrega para frente o quê? Show. Multiplicando. Olha como fica. Log de x, isso tudo ao quadrado, menos escorregou. 2 log de x. O que você vai fazer? Aquele artifíciozinho. Chama isso aqui de A. Chamando isso aqui de A, olha o que eu passo a ter. Log de x igual a A. E se eu tenho log de x igual a A, antes você tem que lembrar uma coisa e não pode errar. A condição de existência. Qual é a condição de existência? Que esse x daqui tem que ser o quê? Show. Maior do que zero. E aí sim, substituindo esses valores, teremos a equação a ao quadrado menos 2a igual a zero. Mas se a ao quadrado menos 2a igual a zero, o que eu caí? Numa simples equação de que grau, hein? Do segundo. E nessa equação do segundo grau, você sabe as raízes. Vai ser a igual a zero ou a igual a 2. E quando eu pergunto a você a igual a zero ou a igual a 2, é a resposta do exercício? Não, eu apenas achei o valor de quem? De a. Mas é a que eu quero? Eu quero x. Acompanha. Se o a é igual a zero, lembra, a era log de x. E log de x vai ser igual a zero. Ou log de x igual a quanto? 2, por favor. Se log de x é igual a zero, o x fica fixo, 10 passa elevando. O x fica fixo, 10 passa elevando aqui. Qual vai ser o resultado? X igual a 10 elevado a zero, que é 1. Ou x igual a 10 ao quadrado, que vira quanto em 100? Logo, qual será a nossa solução? 1 e 100. Maneiro, hein? É só isso? Vamos agora para um exercício B. Log, poxa, de x mais 1 na base 10, mais log de x menos 2 também na base 10 igual a 1. Sabe, eu quero muito a sua ajuda. Eu quero que você recorde para mim. Quando você tem a mesma base, dois logaritmos com a mesma base, e entre eles tem um sinal de mais, é porque antes era o quê? Ótimo, vezes. Então, se você recordar que log de A na base C mais log de B na base C é igual ao log de quem? AB na base C, isso vai ajudar a gente a fazer aquilo ali. Mas independente de, você tem que guardar uma coisa. Toda questão de equação logarítmica, antes de sair, primordial, ponto de partida, condição de existência. Como assim condição de existência, Rodrigo? Olha só, aquele x mais 1 tinha que ser o quê? Maior do que zero. Consequentemente, o x tinha que ser maior do que? Menos 1. O x menos 2 também é o quê? Maior do que zero. Consequentemente, o x maior do que o quê? 2. Se qual dos dois tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo? Qual será o intervalo que cobre os dois casos? X maior do que 2 é a condição de existência final. Entendeu? Se a condição de existência final é x maior do que 2, vamos agora para a nossa equação, voltando para ela. Log de x mais 1, já multiplicando por x menos 2, lembra aquilo que eu te ensinei? Na base 10 igual a 1. Poxa, isso fica fixo, 10 passa elevando. Conclusão, x mais 1 vezes x mais 2, menos 2, perdão, é igual a 10 elevado a 1, que vira o 10. Meu aluno, isso aqui é só fazer uma distributiva. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais x menos 2.
Esse 10 a 1 era 10, não era? Passa para cá, menos 10 igual a 0. Melhorando essa equação no segundo grau. Olha o que nós temos. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Quais são as raízes daquela equação, hein? Show. X igual a 4 ou x igual a menos 3. Ué, Rodrigo, ambas servem? Eu lhe pergunto, ambas servem? Não. Por que não? Por causa da condição de existência. O x igual a menos 3 satisfaz a condição de existência? Não. Agora o x igual a 4 satisfaz? Logo, a solução vai ser o quê, meu querido? 4. Valeu? Show de bola. Vamos agora para mais um exercício. C. Olha só, eu quero muito a sua ajuda, muito a sua atenção. 2 log de x igual a log de 4 mais log de x mais 3. Ó, não pode errar. Já falei e vou repetir, é primordial. Começou o exercício? Primeira coisa, ponto de partida. Show, condição de existência. E quando eu parto para a nossa condição de existência, como é que fica essa brincadeira? Vamos lá, o x tinha que ser maior do que 0 e quem? O x mais 3 maior do que 0. Poxa, se x maior do que 0, não muda nada. E x mais 3 maior do que 0, fica x maior do que menos 3. Entre esse intervalo e esse, qual vai ser o intervalo que abrange tudo? Vai ser x maior do que 0. Logo, a nossa condição de existência final é que o nosso x seja o quê? Maior do que 0. Vamos voltar lá para a equação. Olha, o 2 que estava na frente veio multiplicando. Lembra? Log de 4 na base 10 mais log de x mais 3. Mais, a gente já fez no exercício anterior. Vai virar vezes, é ou não é? Poxa, quero a sua ajuda. Se isso aqui é verdade, se log de x ao quadrado é igual a log de 4 que multiplica x mais 3, eu pergunto, isso vai ser igual a isso, vai ou não vai? E quando eu igualar, já igualo o chuveirão do x ali. 4 vezes x mais 4 vezes 3. 4x mais 12. Passa para cá, x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Uma equação simples de que grau? Segundo. Quais serão as raízes? X igual a menos 2 ou x igual a 6? Mas, Rodrigo, menos... Pergunto eu a você. Pode o menos 2? Não. Por que não? A condição de existência era x maior do que 0. Então, só vai ser que solução? X igual a 6 é a solução final. Valeu? Maravilha. Mais um exemplo para a gente. D. Esse eu quero contar com a sua atenção. Meu aluno, eu sei, condição de existência, vamos fazer passo a passo, só que tem um dilema. Quando você olha para aquilo lá, você vê o seguinte, log de x na base 4 mais log de 4 na base x igual a 5 meios. Quando eu viro para você e falo assim, um é o inverso do outro. É parecido, mas um é log de 4 na base x, o outro é log de x na base 4. Tem alguma sutileza aí? Tem. Óbvio, a gente vai fazer, mas primeiro, passo inicial, condição de existência. Vem comigo e me diga aqui, qual é a condição de existência? Simples, o x maior do que 0, para ambos os casos, e porém, quando ele vira a base, o x também tinha que ser o quê? Show, diferente de 1. E assim, olha o que a gente tem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, para mim, é importantíssimo.